E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês mais uma mensagem dessa lição aqui, ó. A lição jovem desse ano, desse trimestre. E como prometido, né, toda semana eu vou fazer um resumo do que eu li. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês as anotações do resumo que eu fiz essa semana. O título é Renovando a Mente. E começa dizendo assim: a vida em nosso mundo mudou radicalmente nos últimos anos. A pandemia do coronavírus, as agitações civis e políticas, a erosão da família e o aumento dos desastres naturais fizeram com que muitas pessoas sentissem medo, ansiedade e depressão. Os transtornos mentais estão em alta, assim como as taxas de suicídio entre adolescentes. As pessoas procuram paz e felicidade, mas infelizmente buscam nos lugares errados e de maneiras destrutivas. O uso de drogas e a promiscuidade estão fora de controle. Será que é possível encontrar felicidade e paz? A resposta é sim. Um dos segredos é nos tornarmos aquilo em que nos concentramos. O problema é que a humanidade tem se concentrado em coisas que levam apenas à destruição mental, social, física e familiar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 8 pessoas do mundo sofrem com algum transtorno de saúde mental. Anualmente, 703 mil pessoas em todo o mundo morrem devido ao suicídio. Quarta principal causa de morte entre adolescentes e jovens com idade entre 15 e 29 anos. Essas estatísticas são especialmente relevantes para jovens, grupo mais afetado pelos desafios da saúde mental. Pesquisas realizadas com quase 500 mil usuários da internet e em 64 países indicam que jovens com idade entre 18 e 24 anos têm 3 a 4 vezes mais probabilidade de ter problemas de saúde mental do que a geração dos seus pais. Ao olharmos para o mundo e talvez até para a nossa própria vida, percebemos que algo precisa mudar. Fizemos uma curva errada em algum lugar e é hora de voltar ao rumo certo. Precisamos tomar a decisão de não nos conformarmos com os padrões de pensamentos e as condições desse mundo. Deus está esperando ansiosamente nos voltarmos para Ele e permitirmos que nos transforme pela renovação da mente. Em Romanos 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenham cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ter a mente renovada significa substituir antigos padrões de pensamento, atitude ou motivação por novos padrões. Falando especialmente aos cristãos dos últimos dias, Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Mais tarde, ele percebeu o quanto necessitava de Cristo. Arrependeu-se, foi restaurado no relacionamento com Jesus e se tornou um grande pregador da salvação.
Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor pessoal, nos tornamos uma nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim. 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Isso acontece quando buscamos diariamente e desejamos crescer nele, por meio da oração, do estudo da palavra e sendo mais semelhante a ele. Tudo isso está envolvido no processo de obediência. O objetivo da redenção é restaurar e desenvolver o humano para refletir a semelhança do divino. Não importa quão deteriorado estejam nossos pensamentos ou nossas emoções, Deus nos oferece o Espírito Santo para nos reconstruir, restaurar e renovar, de dentro para fora. Ele é especialista em lidar com todas as nossas feridas, nossos medos e sensibilidades. Nenhuma barreira mental ou emocional é tão grande que ele seja incapaz de transformar ou curar. Nesse processo, devemos observar que o cérebro não está separado do corpo, mas faz parte dele. E assim como acontece com outros problemas de saúde, algumas condições mentais podem não ser curadas totalmente, mas, em todos os casos, a graça de Deus é suficiente. Entenda que desde que o pecado corrompeu a natureza humana, o objetivo de Deus passou a ser restaurar sua imagem em seus filhos. Sendo assim, até que Jesus venha nos buscar, seremos constantemente convidados a não nos conformarmos com o que somos. Mas, e quanto ao se aceitar? E o seja você e seja feliz. É preciso diferenciar uma coisa da outra. Talvez tenhamos que aceitar algumas das nossas limitações. Também não temos como mudar nossa origem, por exemplo. Nesse sentido, devemos manter a autoestima e nos aceitar. Porém, a Bíblia é bem clara em propor que não nos conformemos com a mentalidade secular, nem nos moldemos a ela. Nesse caso, teremos muitas vezes que travar lutas contra o nosso gosto pessoal, quando ele vai contra a palavra. Jesus nos convida a experimentar uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Podemos responder a ele dando 3 passos essenciais. Primeiro, ore diariamente pedindo a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa possuir seus pensamentos e ver as coisas de sua perspectiva. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Segundo, entregue a sua mente. Permita que Deus trabalhe em você e entregue a Ele tudo que estiver no caminho. Peça ao Senhor que o ajude a confiar a mente a Ele, desejando que o influencie e guie. Com amor e dedicação, devemos dar-lhe o primeiro lugar em nossas vidas, colocando-o no trono do nosso coração e mente. Terceiro, permaneça atento e sóbrio. Vigiar requer estar espiritualmente atento, desperto e sóbrio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, diz assim. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Isso significa manter uma atitude de oração na qual dependemos de Deus, para perceber as abordagens do inimigo. É importante manter a mente alerta e protegida. Para tanto, devemos evitar tudo o que possa ser prejudicial à nossa mente, nos concentrando no que é verdadeiro e bom. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro,
tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu tô achando essa lição muito interessante, porque ela vem falando sobre isso, né? Sobre a renovação da mente. Vem dando algumas dicas muito legais. E hoje eu achei muito especial porque vem falando, né? Pra gente entregar todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades nas mãos do Senhor e permitir que Deus nos transforme. Mas que a gente também tem que ter o estudo da palavra, ter oração, nos dedicar a Deus, colocar em Deus em primeiro lugar na nossa vida e deixar para trás os padrões desse mundo, né? Porque, como eu já disse aqui no canal, o mundo ele impõe muitos padrões, principalmente as mulheres. Mas a gente não tem que se preocupar com as coisas que o mundo nos impõe. A gente tem que se preocupar em cumprir o que Deus nos pede, o que está na palavra de Deus. Então, que nós como cristãs, como cristãos, nós possamos todos os dias pedir a Deus para que Deus nos ajude, nos dê força para colocar Ele como primeiro, único, melhor na nossa vida. E não nos preocupar com o que o mundo fala, com o que os outros falam, a gente manter o foco em Deus, colocar Deus em primeiro lugar e deixar tudo o resto para trás, porque nada importa se a gente tiver Deus no coração. Agora eu gostaria de estar orando por nós. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em sua santa presença, aprendendo um pouco mais de sua santa palavra. Senhor, vem estar conosco e nos ajude, Senhor, a todos os dias colocar o Senhor como primeiro, único, melhor na nossa vida. E também, Senhor, entregar a nossa vida por completo em suas santas mãos. Que o Senhor nos restaure, nos transforme, nos renove de acordo com a sua santa palavra e de acordo com a sua santa vontade, Senhor. Que nós nos esqueçamos do mundo, que nós nos esqueçamos de tudo que o mundo nos impõe e que a nossa maior preocupação seja unicamente agradar, honrar e glorificar ao Senhor, Senhor. Nos dê excelente semana, em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Então é isso aí, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um likezão aqui nesse vídeo, ative o sininho para ficar por dentro das notificações. Nos segue lá também no Facebook, Vivendo com Jesus. E que Deus abençoe muito vocês, abençoe muito a família de vocês. E que realmente Deus possa renovar a nossa mente. E que nós nos preocupemos única e exclusivamente em fazer a vontade de Deus. Um beijo para todos vocês e tchau!